Olá, pessoal. Bom dia, meus queridos. Vamos firmes, firmes, firmes. Mais uma aula nossa. Essa aula eu falarei a vocês sobre os transportes das seivas. Olha que massa. Transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. Vamos lá, aqui comigo, aqui, vem cá. Falou em seivas. Lembra que seivas são nutrientes da planta. Você tem esses dois tipos. A seiva bruta é formada por água e sais minerais. Beleza? Seiva elaborada é a glicose. Seiva bruta, água e sais minerais. Essa água e os sais são absorvidos na raiz, normalmente, e transportados pelo vaso xilema, que são vasos mortos. Também são vasos que possuem células mortas. Beleza? O xilema, também chamado de vaso lenhoso, lenha, morto. O xilema transporta a seiva de baixo para cima, é a ascensão da raiz para o caule, do caule para a folha. Ok? Muito bem. A seiva elaborada é a glicose, produzida da fotossíntese. Por isso que ela é elaborada. A planta elabora, é o açúcar, a glicose. Produzida na folha, ela é transportada pelo floema para a raiz, ou para o caule, ou para outras folhas, ou para os frutos. Muito bem. Normalmente, ela é transportada da folha para a raiz via floema. O floema possui células vivas. O que eu falar do xilema, o floema é o contrário. Xilema sobe, floema desce. Xilema, células mortas. Floema, viva. Xilema, células são mais internas. Floema, mais externa. Xilema transporta seiva bruta. Floema, elaborada. Beleza? Facilitou? Então vamos lá, hein? Olha lá, queridos. Detalhando aqui a seiva bruta. Tá vendo aqui, ó? Na raiz, olha bem aqui, ó. Na raiz, você tem os pelos absorventes. Tudo bem? Então, lá nos pelos, que é a principal região por onde a planta absorve água e sais. Não é somente ali, é a principal. Tudo bem? Beleza. A água penetra pela raiz, pelos pelos. A passagem se dá. A água é por osmose. Os sais minerais, né, são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Normalmente vão por difusão, pode ir por transporte ativo, beleza? Mas a água por osmose. Macronutriente são nutrientes que a planta precisa em grande quantidade. Então, não é o tamanho do nutriente, é a quantidade. Micronutriente são os nutrientes que ela precisa em pequena quantidade. Os dois são importantes. Se faltar o macro ou faltar o micro, a planta pode morrer. Pode morrer. Beleza ou não? Muito bem. Agora, presta atenção. Aqui, eu vou lá na raiz, lá na zona pilífera. Olha o pelo aqui, ó. O pelo é uma expansão da epiderma. Aqui é a epiderma, aqui, tá vendo? Aqui está o pelo absorvente. Tudo bem? Então, aqui na raiz, ó, eu fiz um corte transversal na raiz. Aí eu estou observando aqui o tecido, ó. O pelo, aqui eu tenho a epiderme. Aí eu tenho uma camada aqui, ó, chamada de córtex. Tudo bem? A casca. Viu o córtex aqui, ó? Muito bem. Depois do córtex, aí eu tenho aqui uma camada de células bonitinha, tá vendo aqui, ó? Chama endoderme. Endoderme. Tudo bem? Muito bem. As células aqui da endoderme, tá vendo esse pontinho preto aqui, ó? Essas células são coladas uma na outra. Esse pontinho preto aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho preto chama-se estrias
de Caspari. Ali serve para isolar. Ali serve para isolar, nada passa por ali. Para evitar a entrada de micro-organismos que poderia matar a planta. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Então, a estria de Caspari fica na endoderme. Depois da endoderme, aí eu tenho o periciclo. Olha aqui, ó. Essa camada aqui é o periciclo, viu? Periciclo aqui, ó. Depois do periciclo, aí vem os primeiros vasos, aí, ó, o floema. Floema, tudo bem? Depois, o xilema. O xilema é o mais interno, tudo bem? Beleza. Bom, agora preste atenção. Quando a água entra, ela tem duas possibilidades. Ela pode entrar via symport ou via aport. Muito bem. A via symport, a água passa por dentro das células. Está vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Passa por dentro de cada membrana plasmática, citoplasma. Esse tipo de transporte tem duas características. Ele é lento. Só que a filtração aí é mais eficiente. Repetindo, ele é lento, mas a filtração é mais eficiente. Então, a água está entrando pelo pelo, passa pela epiderme, passa pelo córtex, passa pela endoderme, periciclo, tá vendo aqui, ó? Aí vem aqui, ó, xilema. Tudo bem? Agora aqui, ó, aporte, a água vai passando entre as células, tá vendo? Entre as células, até a endoderme. Quando chega na endoderme, aí, ó, a estria de Caspari não vai deixar a água passar. Então, quando chega na endoderme, aí ela vai passar por dentro da endoderme, tá vendo? Então, olha lá, ela vai passando entre as células até chegar na endoderme. Quando chegou na endoderme, aí ela vai passar por dentro do citoplasma. Viu aqui? Aí vai para o xilema, depois do xilema, aí sobe. Tudo bem? Então, repetindo. Symport passa por dentro do citoplasma. É mais eficiente. A filtração é melhor, mas é mais lento. Aporte. A filtração, ela é mais rápida e menos eficiente. Tudo bem? Beleza, queridos? Vamos para frente. Agora, preste atenção. Existem, né? Aqui, ó, eu estou analisando aqui o xilema. Então, imagina o seguinte: aqui é a raiz, a água e os sais vão entrando. Olha a setinha que eu coloquei aqui, ó. Ela vai subindo, subindo, aí até chegar nas folhas. Quando a água chega na folha, aí ela evapora. Parte da água evapora, parte a célula vai utilizar. Parte evapora. Então, ela sobe, evapora. Só que parte evapora, parte a célula vai utilizar. Olha, ó, quantos por cento evapora? 99%. 1% ela vai utilizar. Tudo bem? Então, olha a porcentagem de água que é transpirada. Ela evapora. Beleza? Agora, presta atenção. Ó, a condução da seiva bruta, ela se dá via vaso xilema, que você já sabe, também chamado de vasos lenhosos. Ok? Aí o seguinte, existem 3 teorias. Eu vou colocar aqui a mais aceita. A primeira teoria é a teoria da pressão positiva da raiz. Certo? Minerais são bombeados para a raiz puxa a água do solo por osmose e vai fazendo a água subir. Então, a pressão positiva da raiz empurra a água para cima. Isso é correto ou incorreto? É correto, só que não é suficiente, porque a pressão positiva da raiz faria a água subir até 1 metro de altura. Então, ela não seria suficiente para explicar a ascensão da água numa planta de 10 metros, de 50 metros, de 100 metros. Beleza? Então, essa teoria é incompleta. Tudo bem? Segunda teoria, a da capilaridade. A água adere na superfície do vaso e vai subindo. Só que tem um limite. À medida que a água sobe,
graças à ligação de ponte de hidrogênio, ela gruda na outra e vai puxando, ela vai criando uma corrente. Só que essa corrente pesa. E é justamente aí. A capilaridade, ela acontece, mas a capilaridade seria suficiente para fazer a água subir no máximo 1,20 m. Então, também não seria suficiente para explicar a ascensão da seiva bruta da água até uma planta de 100 metros. Aí você me pergunta, o que poderia explicar a ascensão da seiva numa planta de 100 metros? Aí vem a teoria da transpiração, a teoria do Dickson. O que ele diz, essa teoria? Olha, eu que vou devagarzinho mostrar para vocês. Ó. Ele fala que existe uma criação de uma força de sucção. Uma força de sucção. Essa força de sucção é criada aqui na folha. A folha faz uma sucção no vaso e essa sucção faz a água vir lá da raiz. Como uma vai puxando a outra, a folha vai sugando, como se fosse uma bomba sugando lá de cima. Lá de cima. Só que o que acontece? Essa sucção, olha aí, ó, essa sucção, ela vai fazendo com que se crie, né? Se crie uma ponte entre uma água e outra. Aí eu crio uma corrente, tá vendo a seta aqui, ó? Olha a seta. A seta está mostrando uma corrente hídrica que vai até a folha onde está ocorrendo a sucção. Essa sucção se dá porque a folha ela é muito concentrada. Ela é muito concentrada de glicose, ela é concentrada de potássio, e isso faz com que essa alta concentração puxe a água. Que vai puxando a água, que puxa a água, que puxa, e que chega lá na raiz, criando essa ponte. Muito bem? Criando essa ponte. Essa ponte é capaz de vencer a própria gravidade. Tudo bem? Aí você me pergunta, Edinho, mas à medida que a água chega na folha, a concentração diminui. É verdade. Mas para evitar que a concentração diminua e a força de sucção diminua e a corrente hídrica quebre, a planta transpira. Está vendo? 99% da água que chega, ela elimina por transpiração. Para quê? Para ela ficar sempre muito concentrada e manter essa sucção. Tudo bem? Então, através da sucção, ó, há mais água perdida na transpiração, mais água absorvida pela raiz. A união das moléculas de água se dá pela ponte de hidrogênio. A tensão, força, a subida da coluna de água, isso aqui é muito importante. Ó. Essa tensão poderia fazer o vaso fazer isso aqui. Ó. Quando a folha suga, o vaso poderia fazer isso aqui. Ó. Olha lá, ó. Ele poderia colabar, fechar. Ele poderia fechar. Né? Você está puxando lá de cima. Aí o vaso pode fechar. Mas ele não fecha. Por que ele não fecha? Porque o xilema, o vaso, ele recebe um banho externamente de uma substância cimentante, chamado de lignina. Então, o vaso xilema, ele é lignificado. Essa lignificação faz com que as células sejam reforçadas. Aí ela não vai colabar, ela fica rígida. Só que aí eu passo a ter um problema. As células ficam rígidas, beleza. Resolvi o problema? Sim. Durante a sucção, vai criar uma tensão e o vaso não vai fechar. Beleza ou não? Sim. Só que as células vão morrer. Porque quando você cimenta, o nutriente não consegue entrar. Por isso que no xilema, os vasos têm células mortas, porque elas foram cimentadas e o nutriente não entra. Tudo bem? Beleza, galera! Que lindo! Aí, ó. Aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha lá. Quando ocorre a sucção, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Quando ocorre a sucção, a água vai sair lá na raiz, ó. Vai passar para o xilema e vai na folha. Tudo bem? Aí preste atenção, ó. Nesse caso aqui, essa sucção vai criar uma tensão. Beleza? Vai criar uma tensão. Muito bem? A molécula de água vai se unir uma a outra por causa da ponte de hidrogênio.
Isso cria uma coesão. E a transpiração faz com que essa tensão, coesão e transpiração faz a água subir constantemente. Só que ela sobe em que momento? Tem momentos que a planta transpira mais, tem momentos que ela transpira menos. A transpiração, já falei em outro momento, a transpiração ela vai ser regulada, tudo bem? Principalmente a transpiração estomática. Não pode esquecer. Se a água no solo diminuir, a planta vai parar de transpirar. Consequentemente, o xilema ele para de trabalhar. Ok ou não? Beleza? Muito bem, queridos. Agora, eu vou falar da condução da seiva elaborada, a glicose. Beleza? A glicose, queridos, agora você tem a teoria, né, ou hipótese de Mook, certo? Vou explicar isso aqui e vou mostrar a vocês. Nesse caso agora, a glicose ela vai ser muito importante. Por quê? Presta atenção. Existe um lugar na planta que ela produz muita glicose pela fotossíntese. Aonde? Bom, o normal é na folha. Pode ser que tem planta que faz fotossíntese pelo caule, o caule é verde. Beleza? Mas o normal é na folha, tudo bem? Beleza. Então, onde tem fotossíntese, vai ter produção de glicose. Então, olha o que acontece. Quando você produz glicose, né? Glicose, açúcar, a região que está produzindo, que pode ser a folha, vai ficar hipertônica, muito concentrada. Beleza ou não? Muito bem, muito concentrada, muita glicose. A água que está subindo pelo xilema, vou voltar? A água que subiu pelo xilema, vou voltar. Está vendo essa água subindo pelo xilema? Você viu que chegou na folha. Quando ela chega na folha, 99% da água, ela vai ser o quê? Transpirada. 1% não. Esse 1% eu vou usar. Olha o que o floema faz. Lá na folha, ali, ó, a água subiu, 99% evaporou. 1% da água passa para o vaso floema. Aí a água vai transportar a glicose. O melzinho vai descer, ó, lá no floema. Tá vendo aqui, ó? Então, repetindo. 99% da água que subiu evapora. 1% passa para o floema e transporta a glicose. Aí a glicose será transportada de onde para onde? Galerinha, ó, presta atenção comigo. A glicose vai ser transportada sempre de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. Aonde que tem a maior concentração? Em primeiro lugar, folha. Então, lá na folha onde tem fotossíntese, ela vai para a raiz, ela vai para a flor, ela vai para o fruto, beleza? Essa é a primeira hipótese, tá ok? Beleza? Muito bem, então vamos mais para você ver aqui, ó. Olha lá. A teoria foi criada em 1930, conhecido como aqui, ó, hipótese de Munk, beleza? Hipótese de Munk, ou teoria do fluxo de massa. Fluxo de massa, fluxo de glicose. Ela sai de onde tem maior concentração para onde tem menor. Vai ter um fluxo de glicose nesse sentido, de maior para menor, de maior para menor. Beleza? Muito bem. Aí, olha, eu vou mostrar nesse experimento aqui, ó. Imagina que a bolinha azul e vermelha seja o nutriente, seja a glicose, seja o nutriente. Observe que eu coloquei aqui, ó, um recipiente A com água e aqui eu coloquei uma membrana semipermeável, igual a membrana da célula, tudo bem? E dentro da membrana eu coloquei muita substância. Aí a solução ficou concentrada. Aí eu coloquei um tubo, esse tubo simboliza o floema, beleza? E no recipiente B, tá vendo? Eu tenho uma membrana, eu tenho um ambiente com água, tá vendo aqui, ó? E eu tenho aqui pouca glicose, tá vendo aqui, ó? Pouco concentrado, uma solução diluída. Olha o que acontece. Esse modelo de Munk foi conhecido como modelo de Munk ou pressão positiva da seiva. O que é pressão positiva? Aonde tem a maior concentração, puxa a água. Lembra que eu te falei o 1%? A água entra por osmose.
Aí, à medida que a água vai entrando, ela vai empurrando a glicose pelo vaso. Tá vendo? Aí a glicose começa a ser transportada pela água do ambiente onde tem a maior concentração para onde tem a menor concentração. Beleza ou não? Beleza, queridos. Ó, eu vou ficar aqui com vocês. Olha lá. Aqui é para finalizar o raciocínio. Folha, fotossíntese, muita glicose, hipertônico, muita concentração, cheio de açúcar. Muito bem. Agora presta atenção aqui para você ver. Ó, aqui é o xilema, a água subindo no xilema. Ó. 99% evapora. 1% passou para o floema. Chegou no floema, olha o movimento do açúcar. Sai de onde? Da folha, aonde tem maior concentração e vem para onde tem menor concentração. Esse movimento se dá por difusão, o movimento da glicose. Beleza ou não, galera? Isso, queridos. Ó, agora, presta atenção. Já que você dominou isso aí eu vou falar desse anel que está sempre nas provinhas de vestibulares, ó, no Enem, anel de Malpighi ou anel de Scintamento. Curiosidade. Esse anel só pode ser feito em plantas chamadas de dicotiledôneos. Fazendo um anel desse, se ele tiver acima de 10 centímetros, você vai matar a planta. Beleza? Porque quando você fez o anel, você tirou o floema. Aí, quando você tira o floema, o açúcar está descendo, ó, tá vendo? Aí ele está ficando preso aqui, ó, tá vendo que aqui está tudo inchado? Tá vendo? Ele está preso aqui, ó, ele não está descendo. Então, a raiz vai morrer em primeiro lugar. Morreu a raiz, depois morre a folha. Beleza? Aqui, tá vendo? Tem alta atividade de mitose, por causa do açúcar. Mas ele não desce, porque você retirou o vaso floema. Beleza? Muito bem. Olha aí o pulgão chupando a seiva elaborada. Ele fica tão cheio. Quando ele fica cheio, ele começa a defecar açúcar. Aí você passa debaixo da árvore, cai aquelas gotinhas, você fala, ai meu Deus, os bichinhos estão mijando em mim. Ó. Olha aí, ó. O que ele está fazendo? Jogando glicose fora. Tá vendo aí? Glicose com água. Tudo bem? Aí a cigarrinha, o pulgão, também chamado de afídeo, né? O gênero. O pulgão é um inseto. Aí ele vai lá no floema. Viu aí? Beleza? Cigarrinha. Alguns insetos fazem isso, tá? Beleza. Então, aqui, queridos, eu paro aqui. Então, você pode observar que o pulgão, ele é um parasita. Beleza? Ele é um parasita, roubando a glicose, a seiva elaborada da planta. Beleza? Queridos, beijos para vocês, bons estudos e até a próxima aula nossa. Fiquem em paz.